Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o contato com o submersível foi perdido cerca de 1 hora e 45 minutos após o início do mergulho, com 5 pessoas a bordo. A expedição estava sendo conduzida pela empresa norte-americana OceanGate, como parte de uma viagem de 8 dias com convidados pagando até $250 mil por pessoa para visitar o local do náufrago. Na tarde de segunda-feira, o guarda da costeira dos Estados Unidos, John Mager, disse que a embarcação provavelmente tinha algo entre 70 e 96 horas completa de oxigênio disponível para os passageiros. Os destroços do Titanic estão a cerca de 3.800 metros de profundidade no Atlântico, cerca de 700 km ao sul de St. John's, Newfoundland. Encontrar um veículo subaquático do tamanho de um pequeno ônibus nesta vasta e remota extensão do oceano não é fácil. Os submersíveis são embarcações tripuladas que se movem de maneiras semelhantes aos submarinos, mas dentro de alcance muito mais limitado. Eles são frequentemente usados para o fim da pesquisa e exploração, e inclusive para procurar naufrágios e documentar ambientes subaquáticos. Ao contrário dos submarinos, eles geralmente têm uma janela de visualização para permitir que os passageiros olhem para fora, e as câmeras externas que fornecem uma visão mais ampla do submersível. O submersível desaparecido em questão é uma embarcação OceanGate Titan, que pode levar 5 pessoas a profundidade de até 4.000 metros. O Titan tem cerca de 22 pés, 6,7 metros de comprimento, com uma velocidade de cerca de 3 nós, ou 5,5 km por hora. Embora os submersíveis sejam frequentemente conectados a um navio de superfície por uma corda, vídeos e fotos sugerem que o Titan provavelmente estava operando independentemente do navio da superfície, que pode ter sido um erro. De acordo com o site da OceanGate, o Titan é usado para levantamento e inspeção de local, pesquisa e coleta de dados, produção de filmes e mídia de teste em alto mar. Ele também possui um sistema de monitoramento e integridade do casco, RTM, em tempo real. Isso provavelmente incluiria medidores de tensão para monitorar saúde de caso de fibra de carbono do Titan. Um strain gauge é um tipo de sensor que pode medir a força aplicada e pequenas deformações no material resultante de uma mudança na pressão, tensão ou peso da carcaça. O casco de fibra do carbono de Titan está conectado a 2 cápsulas feitas com titânio composto, um material que pode suportar pressões no fundo do mar. A 3.800 metros abaixo do nível do mar, a profundidade do Titanic, você pode esperar pressões cerca de 380 vezes maior do que a pressão atmosférica a que estamos acostumados na superfície da Terra. É muito alto. O Titan teria um link acústico com uma embarcação de superfície, configurado por meio de um transponder, que é um dispositivo para receber um sinal sonar. Em uma extremidade há um transceptor, um dispositivo que pode transmitir e receber comunicações na embarcação de superfície. Esse link permite o posicionamento acústico subaquático, bem como o envio de mensagem de texto curtas para a embarcação da superfície, mas a quantidade de dados que podem ser compartilhados é limitada e geralmente inclui telemetria básica e informações de status. O Titan é uma embarcação movida a bateria. Dado que perdeu todo o contato com a sua embarcação da superfície, pode ter sofrido uma falha de energia. Idealmente, haveria uma fonte de energia de backup de emergência, como uma bateria independente auxiliar, para manter os equipamentos de emergência a suporte à vida. Mas não está claro se a embarcação desaparecida tinha algum backup de energia disponível ou não. Segundo relatos, pelo menos 2 aeronaves, um submarino e boia de sonar estavam sendo usados para a procuração da embarcação.
As boias de sonar estavam ouvindo ruídos subaquáticos, incluindo quaisquer sinalizadores sonoros de emergência que possam ter sido disparados. Um dos maiores desafios no esforço do resgate será lidar com as condições climáticas, que reduziram ainda mais a janela da busca da estreita e fizeram ela ficar ainda mais estreitas. Na melhor das hipóteses, o Titã pode ter perdido energia e terá um sistema de segurança embutido que ajudará a retornar à superfície. É o que nós esperamos. Por exemplo, pode ser equipado com pesos adicionais que podem ser soltos para aumentar instantaneamente sua flutuabilidade e trazê-lo de volta à superfície o mais rápido possível, por estar mais leve. Alternativamente, a embarcação pode ter perdido energia e acabou no fundo do oceano, sem nenhuma comunicação e sem ter energia. Eles não conseguiriam tirar o peso em excesso para conseguir subir mais rápido e acabaram ficando perdidos lá. Por isso que não mandaram nenhum sinal de localização, nem sinal sonoro, e foi assim que dificultou as buscas ainda mais, né? Infelizmente, os 5 ocupantes foram mortos depois que acharam eles. E aí o prototipo já tinha sido implodido, que tem muita gente falando que explode, mas ele é implodido pelo número de pressão que tem, que é 380 vezes maior. Então tá tudo puxando para dentro. Mesmo sendo feito de titânio, acho que ficou muito tempo lá, acabou o oxigênio e ele acabou implodindo, né? A força é tremenda. Mas é isso então. Infelizmente essa é uma história triste aí, mas acho que vale a pena trazer aqui no canal hoje, que é um negócio que está acontecendo agora aí, manter todo mundo informado. E todos os 5 ocupantes lá eram milionários, incluindo um dos ocupantes era um filho de um cara milionário também. Infelizmente são todos mortos, mas eles estavam fazendo isso aí para fazer uma pesquisa. É como se fosse um tour para ir lá ver o Titanic, que seria um negócio bem legal de fazer de qualquer forma. Mas eu acho que depois disso aí que morreu 5 pessoas, esse tour aí vai ser cancelado aí, com certeza. Se é que tem alguém querendo fazer isso no futuro aí, né? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem assistiu até o final aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joinha aí que ajuda bastante no canal para pro Google e o YouTube mostrar para mais pessoas. E é isso aí, mano. Vamos até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. É nóis!